Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, eu tô com uma matéria aqui pra gente encerrar, né, essa história de Copa do Imundo, pelo menos por enquanto. E a gente vai ver aqui, porque eu sei que, assim como eu, muitos já se desligaram do futebol, não estão nem aí, mas a gente tá vendo, família, cada vez mais que se envolve muito mais do que apenas futebol, é uma questão de politicagem. A CBF brasileira, como eu tenho dito, ela é uma extensão da política e por isso é que anda tão corrupta, né? Mas, como alguns perguntam, Davi, essa Copa do Imundo, o que é que se ganha com isso? Bom, eu tô com uma matéria aqui para você ter uma noção que é muito dinheiro envolvido. A Argentina vai ganhar um prêmio aí, ó, como você vê na matéria, de 223 milhões pela essa vitória aí no Catar. A maior parte do valor será dividida entre jogadores. O valor total de prêmios distribuído nessa edição entre as seleções supera os 2,3 bilhões. Até a seleção brasileira também recebe, família. Todos que chegam ali na Copa já são os campeões, né? Você tem que lutar as eliminatórias e só de você chegar ali você já ganha um bom dinheiro, ó. Não é só o título de tricampeã que a Argentina vai levar para casa. A seleção receberá da FIFA cerca de 223 milhões como premiação pelo título, com a maior parte desse valor indo para os jogadores. Em segundo lugar na decisão, a França vai levar um prêmio de 160 milhões. As informações são do jornal O Globo. Terceira colocada do torneio, a Croácia ganhou 143 milhões em prêmios. O Marrocos terminou em quarto lugar e receberá 132 milhões. As seleções que ficaram nas quartas de finais levam 90 milhões até as oitavas, 70 milhões e na fase de grupos 48 milhões. Então é um dinheiro pra caramba, né, família? No total, o montante distribuído entre as seleções supera os 2,3 bilhões. O montante é maior do que o Mundial de 2018 na Rússia. Na ocasião foram entregues em forma de premiação 2,1 bilhões. Nenhuma seleção fica de mãos abanando no torneio. Cada federação recebe pelo menos 47,7 milhões em prêmios em dinheiro por disputar a Copa do Mundo deste ano, mais um valor de 8 milhões para cobrir custo de preparação para o torneio. Então, é aquela história, família. Isso aqui é o certo, né? Dá tanto dinheiro para esses caras? Se a população acha que é, se a população dá tanta importância e destaque a isso, né? Quem decide é o próprio povo, né? A relevância que dá para cada coisa. Então, não é à toa que esse é o esporte mais rico do mundo, sem dúvida nenhuma. Agora, família, ainda falando sobre a vitória da Argentina, que foi uma coisa muito boa para o futebol, né? Não para as pessoas, mas para o futebol da América Latina, isso foi. A soberba tinha tomado conta do jogador da França, que é totalmente anticristão, é um cara que vive o oposto do que Deus determina para nós, né? E eu posso citar alguns exemplos para vocês aqui, ó. Por exemplo, Levítico 18. De acordo com a Bíblia Sagrada, não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher. Isso é abominável. Isso aqui é a leitura bíblica, certo? Né? Para quem é cristão, esse é um dos mandamentos. Mas o nosso amigo da França, que ninguém tira o mérito de ser um grande jogador, né? Inclusive dizem que levará o título de melhor jogador pelos próximos anos, né? O cara realmente joga muito. Embora eu não tenha achado esse desempenho todo nele nesse jogo contra a Argentina, o cara fez 3 gols, sendo 2 de pênaltis, né? Então não achei o desempenho dele, pelo menos nesse jogo, essa coisa toda. Mas que o cara é craque, ele é, né? Agora, qual é a polêmica envolvendo esse cara? Ele desmereceu totalmente o futebol sul-americano. E é engraçado, né, que a mídia, em vez de criticar a postura arrogante desse jogador, que ainda é muito novo, a mídia vai e passa o pano. Ele joga, eu nem sabia disso, né? Como eu já disse a vocês, eu não acompanho, como a maioria aqui, mas ele joga junto com o Neymar, junto com o Messi, no Paris Saint-Germain, e ele tinha pedido a saída do Neymar. Eu não sei qual é a treta entre eles, eu sei que Neymar não tem treta com ele, mas ele tem com o Neymar. Parece que, na verdade, esse jogador ele é despeitado, né, com os sul-americanos. Inclusive, ele desmereceu as vitórias nossas e disse que desde 2002, né, que o Brasil foi campeão, de lá pra cá só tem dado europeu, o que mostraria e provaria ao mundo a superioridade do futebol europeu e que o nosso futebol sul-americano era fraco, era defasado. Ele fez essas declarações se achando dono do mundo, né? Afinal de contas a França foi campeã em 2018, aquela lá da Rússia, uma vitória de 4-2 em cima da Croácia, né? Que a imprensa, para criticar o técnico Tite, né, esqueceu de avisar o público. Eu nem sabia também, como eu disse a vocês, não tenho assistido, mas tinha sido segundo lugar no último Mundial. Ou seja, era vice-campeã mundial contra o Brasil e não foi dito, né? Colocaram o Tite como o cara mais burro do mundo, aquele chamado craque Neto, né? Na verdade é um cara que só destila ódio, fala como uma meretriz de rua, né? E aí
as pessoas adoram isso, porque quanto mais baixo é o cara, quanto menos o cara tem a oferecer e mais a destilar ódio, mais o povo adora. Então ele tá fazendo um sucesso tremendo, xingando todo mundo, criticando todo mundo, é o ódio do bem, né? Um verdadeiro defensor também das causas coloridas, e colocou lá o Tite como burro, como isso, como aquilo, né? Agora, olha o que é engraçado, enquanto o brasileiro desmerece, né, os seus próprios profissionais, olha só aqui o que é que o Tite, né, o que é que times europeus acharam do Brasil, acharam do desempenho do técnico brasileiro. Tite recebe proposta de 2 times da Europa e de 3 seleções, né? Tá aqui uma matéria, ó, é matéria da UOL, se depois quiser, dê uma lida aí, né? O Tite até falou, o ex-treinador da seleção tem representantes na Europa para receber os detalhes das ofertas e decidir o que será feito. A princípio, o técnico Tite tem o desejo de ficar pelo menos 6 meses fora do mercado para poder descansar, mas também já deixou claro que, dependendo da equipe, as férias até poderiam ser repensadas. Então, talvez aí, né, na próxima Copa, a gente tenha aí o Tite, né, versus o Brasil, meus irmãos, é isso, né? Eu realmente acho que tem técnicos melhor no Brasil do que o Tite, sinceramente. Acho que teve erros na partida, claro, todo mundo viu isso, podia ter fechado um pouco mais, faltando menos de 5 minutos para acabar ali o tempo extra. O Brasil ganhando de 1-0 podia ter fechado, mas você vê que, será que foi o Tite que mandou jogar daquele jeito? Porque pelo que eu vi ali também, né, os jogadores brasileiros, como bem disse um argentino ao dar uma entrevista, eu já falei disso aqui, a seleção brasileira tem muita estrela, e essas estrelas estavam todas querendo fazer o seu. Ah, eu quero fazer o meu porque numa decisão, o que é que vai acontecer? Meu contrato vai valorizar, ao invés de pensar na vitória coletiva, ao invés de pensar que o contrato vale mais, né? Até sendo inteligente, o contrato vale mais se a sua seleção for campeã. Mas os caras não, eu quero fazer o meu, quero fazer o meu, todo mundo chuta sem ângulo, todo mundo não passa a bola, né? Não procura quem é que tá melhor posicionado, simplesmente chuta, o chute sai daquele jeito. Você vê, o Brasil chuta todos os jogos do Brasil, é sempre assim. O Brasil chuta milhares de vezes, 30 vezes pro gol, 27 vezes pro gol, e não faz. E quem não faz, leva, né? Então, o que deveria ser corrigido, acho que deveria levar menos jogadores europeus, dar mais chance a jogador brasileiro, para ver se a gente tem alguma chance nas próximas Copas. Então eu acho que o que deveria fazer era tirar esse peso das costas do treinador, que se levar um jogador brasileiro e perder jogo, em vez de ter levado algum que joga na Europa, o cara, não, vou levar um cara que joga aqui no Brasil, aí perde, aí vão xingar o cara, vão crucificar o cara. Enquanto tiver com isso, né, a gente vai ter sempre uma seleção meia boca. Como eu disse para vocês, a CBF é a extensão da política, meus irmãos. Infelizmente é assim, e como a política brasileira é uma das mais corruptas do mundo, tá aí o resultado, né? Derrota mesmo com a seleção superior. Porque eu não vou dizer que a nossa seleção aqui era inferior à França ou à Argentina. Muito pelo contrário, a gente era favorito para ganhar essa Copa. A verdade é essa, né? Então, continuando aqui, o Mbappé, né? Kylian Mbappé pediu a cabeça ali do Neymar, mas por Neymar ser considerado ali dentro do time do Paris Saint-Germain, o Neymar, graças à chegada do Messi, né, permanece no time, inclusive com o apoio de outros jogadores, o Sérgio Ramos e o Marquinhos, né, tudo jogador de peso. Então os caras, não, vai tirar o Neymar por quê? Porque o cara tá pedindo? Que absurdo é isso? Então você vê como o cara é sem caráter, né, como o cara realmente é arrogante e acha que ele é um deus. Não tem espírito de equipe, e pra você pedir a cabeça de alguém, né, se o cara tem que ser demitido, que seja por uma escolha porque não tá jogando bem, porque não tá com bom desempenho, mas só porque o cara quer que saia. Então veja bem quem é esse cara, né? Até essa imagem mesmo você vê a arrogância dele. A mídia chama ele de egocêntrico, né? Para não chamar de soberbo, arrogante. E aí pediu a cabeça de Neymar. Não vai sair agora, principalmente com esse título da Argentina. E aquilo que eu falei no começo sobre Levítico, você tá lembrado? É agora a hora de você fazer o encaixe, ó. Esse cara, né? Segundo a matéria aqui da mídia, o Casagrande, né? Aquele mesmo cara que é especialista em pó, né, que só sabe falar porcarias e está sendo cada vez mais polêmico, porque essa polêmica ela gera engajamento, família. Tem pessoas que adoram ouvir alguém destilando ódio, falando o que elas queriam falar. Então o cara faz isso, não importa que o cara não seja nada, que seja um lixo, mesmo assim as pessoas vão ouvir. Então o Casagrande diz que críticos de suposto namoro de Mbappé com mulher trans têm mente doentia, né? Então não vou fazer nenhuma crítica aqui a essa questão, mas você já imagina o que eu penso. Esse rapaz aqui, com quem o Mbappé tem um relacionamento, ele é um modelo trans, né? Ineus Raul é o nome dele. E segundo a imprensa, ele não foi para a Copa porque tem aquelas regras ali, né? Entre essa união lá no Catar. Então, por conta que é proibido no país, ele não foi. E aí, esse cara
ele é um daqueles, meus irmãos, que critica, né, o Brasil por questão de tá destruindo a Amazônia, né? Quando eles mesmos destruíram a deles, como o Enéas bem disse, eu já falei isso em outros vídeos, né? Enéas disse, em vez de vocês mandarem dinheiro para cá e estarem tão preocupados em gastar milhões aqui, por que é que vocês não gastam esse dinheiro reflorestando as matas que vocês mesmos destruíram? Saía mais barato, mas os caras não querem. A questão aqui é outra, né? O interesse é outro, mas mesmo assim levanta-se esse argumento e essa pessoa aqui, esse rapaz, né, Inês, luta pelas pautas ambientais e chegou a morar na floresta amazônica. Tá aí a foto dele no meio dos índios e esse aí é o namorado, né, do Mbappé. Então é isso, meus irmãos. Então tá sendo muito criticado agora com essa derrota porque, como eu disse para vocês, essa vitória da Argentina, ela tá muito além de um jogo de futebol. Está literalmente na representação dos continentes, na forma de representação. Outra coisa aqui para encerrar, teve essa imagem aqui, família, que eu acho que foi a imagem da Copa, né? Aí deu muita repercussão isso aqui, porque você vê a cara aqui do Sheik, quase que ele mata o Sheik do coração, né? A cara do... da realeza. Né? Mas por que foi que ele fez isso, família? Aí, mais uma vez, o argumento, né? Ele recebeu esse prêmio ali no final da Copa do Mundo como luva de ouro, né? O melhor goleiro da Copa, e realmente merece. E aí, perguntaram a ele por que é que ele fez esse gesto. Eu não entendi nada na hora que eu vi. Eu tava assistindo a cerimônia de caramba, mano. Olha a cara que o cara fez. Cara de psicopata. Mas aí ele disse, né? Ele confirma o que a gente já vem dizendo aqui, ó. Quando perguntaram a ele, ó, ele deu uma entrevista a uma rádio chamada La Rede. E ele disse o seguinte, ó: fiz isso porque os franceses estavam me vaiando, a soberba comigo não vai, dedico esse título à minha família, venho de um lugar muito humilde, fui muito jovem para a Inglaterra e quero dedicar a eles, disse o goleiro. Então, veja bem, é um cara que também conhece o pensamento deles, né? O que é que a galera pensa aqui do futebol daqui, do povo daqui. E com certeza, né, para o cara chegar num momento desse e fazer exatamente isso aqui, ó, aqui para vocês, né? Que é isso que ele quis dizer, ó, aqui para vocês, né? É simplesmente, meus irmãos, um desabafo, né? Dá pra gente entender o cara. Eu não teria feito, claro, né? Acho que a maioria aqui também. Mas realmente foi um desabafo. Porque, infelizmente, em vez de se levar em consideração a qualidade das pessoas, se julga de onde elas vêm, né? Isso, infelizmente, é muito forte ali na Europa ainda. E, infelizmente, em vez de ser criticado, é elogiado pela grande mídia e reforçado, fazendo o povo entender que nada daqui presta, que os de lá são sempre superiores e que se a gente quer ter chance, né, o negócio é desnacionalizar as nossas próprias seleções. E a Argentina provou que não, que o nosso futebol anda muito bem e os resultados vêm com a persistência, né? É uma coisa que nós não temos. Eu acho que, por exemplo, o Dunga fez um bom trabalho na época, né? Foi desclassificado, eu acho, para a Bélgica, não lembro bem. Mas a mídia caiu matando em cima do cara, desqualificou ele, desmereceu ele, o cara nunca mais voltou. E é um desrespeito com um cara ali que participou de Copas do Mundo, que foi campeão, e as pessoas não respeitam, quer o resultado imediato. Ó, vou colocar você e já ganha. Sendo que tem toda uma dificuldade, repito, a CBF é uma extensão da política, tem toda uma dificuldade para juntar os jogadores, os times europeus não querem liberar, aquela agonia, e o cara muitas vezes tem que jogar com um time em eliminatórias mesmo, sem o elenco principal, porque não consegue a liberação dos jogadores, então não tem tempo para treinar, não tem tempo para entrosar os caras, isso não é levado em consideração. Outras seleções começam a treinar às vezes muito antes, um ano antes, os caras começam a treinar, participar de treino, não é nem convocação para jogo, é para treino mesmo. Ó, vamos treinar, vamos se entrosar, né? E os caras têm essa liberdade, enquanto a seleção brasileira, os técnicos da seleção brasileira não tem, mas não se leva em consideração. E eu tô fazendo esse vídeo, meus irmãos, não é para engadificar mais as pessoas e elas ficarem, eu tenho que torcer mais ainda para a Copa. Não, é para que as pessoas entendam, né, que não é qualquer evento. Repito, a gente tá pagando ainda os estádios de 2014 e é bom entender o que esse evento realmente significa, certo? Quanto se recebe, você viu aqui também a matéria, só de distribuição de prêmio aí é 2,3 bilhões, né, de reais. Então é muito dinheiro, meus irmãos, muito dinheiro mesmo. E uma parte desse dinheiro acaba sendo gasto no país, né? Afinal de contas, esses jogadores compram mansões, compram casas e etc. Então tudo isso faz o quê? Gerar o capital. Não dá pra jogar isso fora, tá certo, família? Então é isso. Deixa aí o teu comentário, o que é que você acha de tudo que a gente colocou aqui. Se você sabia dessas informações, se você tem mais a acrescentar, coloca aí, família. Eu acho que tem mais um vídeo só referente a esse assunto, mas aí já envolve outra questão, não mais o jogo em si, tá certo? E a gente vai encerrando aqui a nossa participação também na questão de futebol. Vamos parar da gadificação, né, família? Vamos voltar aos assuntos normais. É isso, meus irmãos. Fiquem com Deus, um abraço e tamo junto.